Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da nossa série sobre Game Hacking. Hoje nós vamos aprender mais sobre offsets, vou introduzir entidades e também ponteiros, com o objetivo de, a partir dos ponteiros, ter uma versão da nossa alteração permanente, algo que permaneça mesmo depois da reiniciação do jogo, diferente do que eu ensinei na última videoaula. Então, para começar, nós vamos precisar da offset de vida, como é padrão. Então, nós vamos pesquisar aqui a nossa vida atual e nós vamos precisar, a partir da nossa vida atual, tomar um dano para alterar esse valor e podemos escanear. Então, vamos escanear a partir do valor que nós obtemos ali de 100 para 75, vamos extrair. Eu já tinha feito esse processo por causa da última videoaula. Vocês não devem aprender isso aqui, devem assistir o último vídeo para saber como é que se faz, como é que se chega aqui. E a partir daqui começa a matéria nova. Então, a partir daqui vocês vão aprender nesse vídeo mesmo. A partir desse endereço, nós vamos querer achar a entidade de objeto para, a partir da entidade de objeto, achar outras entidades que controlem as outras os outros requisitos, sem a gente precisar ficar fazendo essa mesmice, chatice de pega um valor, altera esse valor e a partir desse valor vai subtrai e para no final achar um endereço e desse endereço colar ele e modificar. Não, a gente não quer mais isso. A gente vai achar só um, só vai ter esse trabalho uma vez para achar a vida e a partir da vida nós vamos ter dois jeitos de achar: escanear o endereço de forma com que veja os acessos, ou seja, os acessos são as escritas e as leituras, ou então escanear só as escritas. Nesse nosso caso aqui, nós vamos querer escanear tanto as escritas quanto as leituras. Então vamos clicar aqui e opa, logo de cara, quando a gente analisa aqui, a gente tem dois valores flutuantes que atualizam toda vez que o jogo dá um tique. Vamos alterar a nossa vida mais uma vez para ver o que acontece. Opa, deixa eu achar aqui a granada. Tá aqui. Vamos alterar nossa vida aqui para ver se a gente acha mais alguma informação. E olha só, achamos mais duas informações. Vou dar um stop aqui. E o que a gente pode ver de cara? A gente pode ver de cara três leituras, e podemos ver aqui uma escrita, uma subtração e três leituras do valor. Nós podemos também assumir que F8 é a nossa offset, já que ela aparece em maioria e aparece tanto antes de tomar o dano quanto depois de tomar o dano. E por que a gente vai definir que é F8 e não 04? Porque 04 aqui também aparece. Porque, como eu já disse, F8 é a maioria e aparece tanto antes quanto depois. Então é quase certeza de que F8 participa do, do processo. E o que mais? A mente pode definir também que o que a gente vai querer vai ser a última etapa, já que é depois do dano e a gente quer interferir na nossa vida perante isso. E não só enquanto o jogo está ali dando os ticks. Também a gente tem em comum o ESI, tanto no antes de tomar o dano quanto depois. Então nós vamos partir desse princípio. Então vamos pegar aqui o ESI, copiar o valor do ESI. Vamos copiar bem aqui para não errar. Vamos fechar essa janela. E a partir disso nós vamos adicionar manualmente o ESI com uma descrição de entidade de objeto. Podemos dar um OK. E a partir disso o que nós queremos? Nós queremos analisar a memória para encontrar o nosso ponteiro e afins. Então vamos analisar aqui e além da gente encontrar o ponteiro,
a gente precisa também encontrar as outras entidades e saber as offsets das outras entidades para ser útil no nosso ponteiro. Também, claro, que para a gente saber se aquilo realmente é a entidade do objeto, a entidade do objeto vai ser útil tanto para vida, quanto para armadura, quanto para munição. Então, a entidade do objeto mais offset vai nos ajudar para mudar tudo isso aí. Para nós sabermos se é realmente a entidade de objeto, nós vamos vir aqui em Tools, em Dissect, Data e Estrutura, e vamos colar o nosso dado ali que foi obtido da nossa possível entidade de estrutura. Vamos colar aqui e vamos vir aqui em Estruturas e vamos entrar com uma nova estrutura chamada entidade. Pode dar um OK. E aqui é o que a gente pode analisar de cara: um ponteiro, 3 floats e um monte de inteiros. O ponteiro, obviamente, é o ponteiro. O float tem cara aqui de ser a nossa coordenada, vamos ver aqui. Quando a gente mexe ali, mexe o x e o y, que são os dois primeiros, e quando a gente pula, vai o z. Então é possível que ali sejam nossas coordenadas mesmo. Logo depois, o que a gente tem aqui são vários inteiros, e a gente vai procurar por F8, porque lembra que F8 parecia ser a nossa offset de vida. Vamos vir aqui em F8, e F8 aqui está com 8 de valor, que é coincidente com 8 de nossa vida. Então F8 é vida, e vamos procurar mais informações, mais coisas que nós podemos alterar. Vamos testar agora as balas. Então a gente tem 13 de bala no pente e temos 60 de bala no coldre. No coldre não, na nossa mochila. E opa, já tem uns 60 aqui e 13 aqui. Então provavelmente 150 é o que está na nossa arma e o 128 é o que está na nossa mochila. 128 mochila, 150 arma e F8 é a vida. A gente não precisa fechar isso aqui, a gente pode minimizar. E partir daqui, o que a gente pode fazer para testar se aqui é realmente a entidade do objeto e disso partir para procurar o ponteiro. Nós vamos pegar essa entidade do objeto, vamos adicionar manualmente a entidade do objeto mais 150, que por exemplo é a quantidade da arma. Então isso aqui vai ser a entidade da munição da arma. E ele que está 13, vamos alterar isso aqui para 99. E olha só, realmente é a entidade do objeto. Vamos fazer mais um teste para não ter dúvida, que é com 128, para saber se é realmente o que está na mochila. E olha só, vamos alterar aqui, 99 também, e com certeza é. Alterou a munição da arma, alterou a munição da mochila, então é a nossa entidade de objeto com certeza. Então, a partir da entidade do objeto, nós vamos colar ela aqui, iniciar um novo scan, e dessa vez nós vamos fazer um scan por hex, por hexadecimal. Vamos colar aqui o nosso hexadecimal, vou fazer um first scan. E olha só, quanto ponteiro a gente encontra. Isso aqui são todos ponteiros, porque eles estão todos apontando para a nossa entidade, então isso aqui é tudo ponteiro. O que é um ponteiro? Um ponteiro é o endereço, é uma offset, um endereço. Não é uma offset, desculpa, é um address, é o endereço que aponta para outro endereço. E o que a gente quer? A gente vai querer um endereço que aponte para o endereço da vida e que esse endereço que aponta para o endereço da vida nunca mude, para a gente não precisar ficar fazendo esse processo toda vez que nós iniciarmos o Assault Cub. Então, nós temos aqui 3 em verde, ou seja, esses 3 em verde significa que os 3 são ponteiros permanentes, que são do jogo, que não vão mudar a cada vez que nós reiniciarmos reiniciarmos o Assault Cub. Então, nós temos aqui os três ponteiros permanentes. Esses daqui são todos temporários.
Vamos ver aqui, vamos abrir de um por um para ver o que está escrito aqui no endereço. E olha só, tanto é que ele é um endereço fixo, que esse endereço é o executável do Assault Cub, mais um endereço relativo. Vamos testar o próximo, mesma coisa. E o terceiro, mesma coisa. Realmente são 3 pointers permanentes. Vamos pegar um aqui temporário para ver se ele realmente é temporário. Esse último aqui. E olha só, realmente é temporário. Ele não é o executável, ele é só o endereço mesmo. Ele não é um executável, mas um relativo. Então esse aqui a gente já pode deletar, realmente é só um temporário. E aqui a gente tem esses 3. Qual desses 3 é o certo, afinal? Qual desses 3 aqui é o certo? Qual é? Qual é o certo de todos os 3? A resposta é: não sei. Por que eu não sei? Porque para você saber qual é o certo, você vai precisar trabalhar no mesmo jogo várias atualizações para saber qual desses daqui se mantém e qual que é o certo. Mas, como nós estamos no Assault Cub e o jogo é open source, além disso, nós temos informações de outros tutoriais e de outras pessoas, então nós podemos poupar o tempo de meses, já que isso daqui é só um tutorial e quando você estiver usando outro jogo, você vai trabalhar esse tempo, então vai poder analisar qual é o correto por si só. Eu vou eliminar aqui o último, porque eu sei que esse daqui, esse 11E20C, não é o certo, então eu já vou excluir ele. Opa, vou excluir ele. E então, esses dois aqui são certos. Esses dois aqui são, com certeza, os dois apontam para a entidade local. Esses aqui a gente sabe que os dois estão certos. Então, já que a gente tem dois certos, o que a gente faz? Nós temos que achar o mais adequado. E como é que a gente vai saber qual é o mais adequado? Realmente, aí, mais uma vez, só trabalhando muito para saber qual que vai ser o mais adequado. Mais pra frente vai ter uma técnica de força bruta nos ponteiros pra gente saber isso, pra nos ajudar com isso. Mas por agora eu vou dizer que é o segundo, que é o 10F4, F4. Eu vou excluir já o primeiro. E por que que é esse? Porque esse daqui, quando você analisa o código fonte, você vê a proximidade da entidade local com as outras entidades. Então você vê que é uma atrás da outra. Então você vê que esse daqui é o mais adequado. E como é que a gente vai fazer agora? Como é que eu uso esse ponteiro aqui? Como é que eu uso esse ponteiro? Como é que eu vou usar isso daqui? Por que que isso é útil para mim? É bem simples. A gente vai vir aqui em adicionar um novo endereço. Vamos clicar aqui em pointer. E aqui é onde complica. Nós vamos colar aqui nesse espaço aberto a nossa informação aqui do ponteiro, e a soma dessas estruturas aqui referencia a esse endereço. Não quer dizer que isso mais isso é igual a isso. Não. Isso daqui mais isso daqui é igual a um resultado, e esse resultado é apontado por esse endereço aqui. E como é que nós vamos usar esse ponteiro? Fácil, nós vamos pegar o nosso F8, que nós sabemos que é a vida, e vamos ver o que é isso. Olha ali, está escrito ali 100 de vida. Então nós temos aqui o ponteiro da vida. Esse daqui é o ponteiro da vida. Isso daqui é a entidade local. Então, a partir da entidade local, adicionando todas as offsets que nós temos conhecimento, 150, 128 para as munições, nós vamos poder utilizar ele
todas as vezes que o jogo for reiniciado. Por exemplo, a entidade local, a gente vai adicionar aqui add address manually, clicar aqui em ponteiro, colar o nosso ponteiro e pôr 150, porque o 150 é da munição. Vamos adicionar aqui e olha lá, 20 de munição. A mesma coisa para o 128, nós vamos vir aqui em ponteiro, colar o ponteiro, colocar 128 e esse daqui é as munições da mochila, tá lá, 40. E pra que eu fiz tudo isso? Pra que eu ponteiro de munição, arma? Por que eu fiz tudo isso? Por que eu simplesmente não posso fazer os outros e por que assim é melhor? Simples, eu vou fechar aqui o Assault Cub. Deixa eu fechar aqui. Opa, fechado. E você vai ver que tá tudo ali com interrogação, porque aqueles valores ali realmente não servem mais. Opa, tava abrindo o Cheat Engine. Não servem mais para nada, porque a gente não tem mais o processo. Vamos abrir de novo aqui o Assault Cub. Vamos analisar novamente o Assault Cub pelo Cheat Engine. Deseja manter o endereço? Sim, desejamos manter a lista. E se você ver aqui, no Cheat Engine, olha só. Todos os primeiros que eram temporários sumiram. A gente não tem mais conhecimento, até porque já não são esses. Agora que o jogo mudou, já não faz parte. Mas todos os outros, todos que usam a entidade local, mais offset formando um ponteiro, então quer dizer que esses vão funcionar todas as vezes que nós reiniciarmos o nosso jogo. A prova é, vou iniciar aqui um jogo single player do Team Deathmatch, pode ser qualquer modo, em qualquer mapa, fazendo qualquer coisa. Só não pode ser o demo, que é o que logo inicia, porque as coisas lá funcionam direito. Então vamos mudar aqui a nossa vida para 9231 e mudou ali. Vou mudar a nossa munição para 999 e vou mudar a nossa munição da mochila para 999. E você vai ver que a gente tem tudo de novo logo depois de ter iniciado o Assault Cub. Vou tomar dano aqui, jogar granada no meu pé para vocês verem que realmente a vida não é só visual. Tá ali, depois de ter iniciado o Assault Cub, tá ali, tudo funcionando com base da entidade, usando os ponteiros em relação à entidade, que são formados com a entidade, mas o endereço relativo que é ligado à entidade, mais não, que dá o endereço relativo da entidade, mais a offset, que no caso da vida é F8, como a gente viu anteriormente. Então é isso por hoje. Desculpa se a qualidade do vídeo ficou um pouco abaixo. É porque eu tô gravando esse vídeo pela quinta vez. Já é 1h25 da manhã. Eu tive um dia longo. E é isso, a faculdade é puxada. E eu tenho que acordar logo mais daqui 5 horas pra ir pra faculdade de novo. E tô aqui gravando o vídeo. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham